Retornando aos trabalhos, para compor a mesa do painel interativo, temos a honra e a satisfação de convidar os seguintes participantes. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos, convidamos a palestrante Anne Emília Costa de Carvalho. São igualmente convidados a compor a mesa diretiva a doutora Yara Maria Pinheiro de Albuquerque, coordenadora do Centro de Apoio à Promotoria de Justiça de Saúde, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Célio da Costa Barros, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Doutor Haroldo Melo do Vale, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde Pública. A ideia é que, com a presença dos participantes, eu já gostaria antecipadamente de agradecer a participação de vocês. Sei que são todos pessoas bastante assim, disputadas, ocupadas nas suas atividades e se disponibilizaram a estar aqui hoje com a gente para discutir o tema das ações de serviço público de saúde, porque eu entendo e sei que todos têm esse tema como um tema relevante, que todos atuam na contribuição da melhoria do nosso SUS. Então, a nossa ideia aqui é que cada um de vocês tenha 15 minutos para discutir a partir do que foi apresentado na primeira parte, um foco nesses aspectos de como a atuação do controle externo pode contribuir para a melhoria das ações do serviço público de saúde. E aí eu, apesar de estar nessa função de coordenação, estou aqui na pontinha, porque eu vou operar também os nossos recursos de tecnologia da informação, tá certo? Mas eu acho que o ambiente não requer tanta formalidade. A ideia é que agora, abertamente, a gente possa debater esse tema em conjunto com os participantes da mesa. Podemos começar então com o Célio, que é autor do controle externo do Tribunal de Contas da União e tem atuado fortemente nessa área da saúde, já tem vários anos de experiência na área e vai trazer aqui para a gente um pouco dessa experiência para compartilhar com todos. Então, Célio. Bom dia a todos. Ok? Está ok? Ok. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui representando o TCU e compondo essa mesa, né, que sempre, pelo menos doutor Iara, nós sempre estamos juntos nessa mesa que fala um pouco da saúde, né? Anne, eu vou só deixar com você para você passar. Queria parabenizar a Anne pela brilhante apresentação. Ela conseguiu sintetizar, né, em uma hora, né, em menos de uma hora, ela conseguiu sintetizar essa gama que é o SUS, o sistema de saúde do nosso país. Parabéns à apresentação linda, a forma de falar, a forma de se expressar, a paciência, a tranquilidade, né, de expor e também a forma de apresentar o SUS de uma forma bem fácil para quem trabalha no SUS, para quem trabalha com o SUS e para quem não trabalha com o SUS. Eu inicio essa fala colocando um pouquinho que ela falou do desenho do SUS. Como desenho, como essa política de saúde, ela tem um desenho adequado, um desenho, se a gente fosse atribuir um valor de excelência.
como o sistema foi pensado, como foi desenhado e colocado no papel. O que distorce um pouco é a sua aplicação, colocar ele para funcionar, executar o SUS. Eu sou bem mais antigo do que Anne, eu ainda cheguei a trabalhar com o SUS, né, o sistema que antecedeu o SUS. E é interessante porque esse sistema, né, ou você não quer trabalhar com saúde, ou você se empolga e quer trabalhar com saúde. Pelo menos aconteceu comigo. E aí a gente pode passar já para o segundo slide. Eu vou passar bem rápido 2 slides, porque Anne, realmente essa parte dos normativos, ela já avançou bastante, ela já apresentou de todas as formas. Mas eu queria chamar a atenção para as 2 legislações, vamos dizer, mais novas, que são a evolução do SUS, que é o decreto 7.508 de 2011, que vem falar tudo que ela colocou e colocou bem as regiões de saúde. Em toda a minha fala eu vou tentar colocar a nossa visão crítica, né, do que a gente já apurou de saúde, principalmente no Rio Grande do Norte. É interessante a gente colocar que de 2009 para cá o tecido tem dado um olhar diferente para essa área da saúde. Aqui específico no Rio Grande do Norte, em 2013 e 2014, eu fui a pessoa que fiquei à frente dos trabalhos da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Agora, em 2015, o tribunal, com a nova administração, ele coloca a saúde novamente somente para um estado. Então, novamente, eu continuo a coordenar os trabalhos de auditoria aqui no Rio Grande do Norte. Mas a crítica que eu faço, né, primeiro eu parabenizo todos aqueles que trabalham com saúde. É um trabalho um pouco diferente de todas as outras atividades, porque envolve vidas e porque envolve vidas na hora que elas estão mais fragilizadas. E trabalhar com vidas fragilizadas, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, é difícil, né? Nós, que a maioria aqui é auditor, a gente vê que o auditor trabalha muito com papel, ou trabalha muito hoje com informática, mas num ambiente bem bonito, com ar-condicionado, com tudo funcionando bem, né? Já quando a gente entra num hospital, ou num posto de saúde, ou numa unidade básica, a gente vai encontrar um quadro deficitário, né, tanto de estrutura física, como também vamos encontrar pessoas, às vezes agonizando, às vezes sangrando, mau cheiro, pelo odor natural das enfermidades. E isso se agrava quando a gente vai para um hospital público, se agrava mais ainda quando a gente entra num hospital como o Valfredo Gugel. Então são cenas chocantes, que as pessoas que estão ali fazendo saúde, elas trabalham o seu dia a dia. Mas a nossa visão aqui de auditoria e de criticar esse sistema, né, é na verdade na tentativa de sempre melhorá-lo. Porque, como a gente disse no começo, o desenho dele tem uma perfeição. O que falha é a sua execução. Então, falar um pouquinho do decreto 7.508, a gente passa direto. Eu chamo a atenção só para o último tópico que está aí no slide, que é o contrato organizativo de ação pública, os COAPs. Como o Anne também falou, e eu só queria frisar, que apenas o Ceará e Mato Grosso do Sul são os únicos estados que já fizeram a implantação da política. E aí se pensa no Rio Grande do Norte. O decreto é de 2011, nós estamos em 2015. E não existe no estado do Rio Grande do Norte nenhum COAP assinado. E aí se pensa assim, como a política vai sair do papel, como a política evoluiu até chegar ao estágio de COAP, mas se na prática não se põe em prática. Não há nenhum COAP assinado no Rio Grande do Norte. Vamos para frente, Ana, para sair para a próxima. A lei complementar, a lei 141 de 2012, também vem fazer esse espetáculo, né, de tentar colocar pelo menos os percentuais mínimos que o município deveria contribuir, com os 15%, o Estado com os 12%, e a União com um movimento enorme de que queriam os 10%, mas isso nunca saiu do papel. A gente vê que, se a gente estudar retroativamente a parte financeira do sistema, a gente vê que a União tem sempre, vamos dizer, tirado, né, um pouco da fatia do investimento dela. E isso enfraquece o sistema como um todo.
Nós chamamos a atenção também para o último tópico que está na transparência, com relação à evolução do sistema em utilizar a transparência, a visibilidade da gestão, a avaliação, controle e prestação de contas. Né? A política SUS evoluiu bem mais do que as outras políticas. Como nós acompanhamos todas as políticas do governo federal, a gente vê que a saúde, o SUS, ela está bem mais avançado do que outras áreas. Né? Se a gente vai para os conselhos de saúde, também a gente vê os conselhos de saúde, os conselhos formalizados de saúde, eles também têm um avanço, tanto em relação à educação, que é o que vem logo em seguida, como em relação ao de assistência social e aos demais conselhos. Aí nós entramos realmente nos nossos trabalhos, né, nos trabalhos de auditoria. Eu trago aí para vocês a teoria da agência. A teoria da agência, ela se foca bem no que é a auditoria. Como a figura da auditoria entra dentro desse complexo. Né? Na verdade, nós, cidadãos, somos os que bancamos, né, o governo, todo o governo, seja ele federal, municipal, estadual, ele arrecada os nossos tributos e por meio desses nossos tributos é que acontece toda a política pública. Mas nós, cidadãos, não estamos, né, não estamos presentes, não estamos, vamos dizer, cobrando adequadamente as nossas políticas. E aí lá na ponta aparece, na outra figura, os gestores públicos, que fazem com que a máquina aconteça. Na verdade, eles estão ao nosso trabalho, a nos servir, né, a servir ao povo e fazer com que as políticas aconteçam. Nesses dois lados, né, da figura aparece exatamente o controle. O controle como uma figura que interfere sempre que o que o povo quer não consegue atingir. Né? O controle que é chamado sempre como se colocasse um freio, uma forma de contrapeso, de puxar os gestores para fazer conforme a vontade do povo. Eu sempre cito, quando eu falo um pouquinho disso, da teoria da agência, eu sempre cito que o ser humano ele é muito egoísta. O ser humano, da forma geral de concepção, ele tem sempre uma visão de si, primeiro eu. E a gente vê muito claro isso assim, num momento de dificuldade, no momento de uma crise, de um acidente. Se você tiver de salvar alguém, você vai primeiro salvar a sua vida. Depois é que você vai pensar em salvar alguém. E nesse pensar assim, quando nós assumimos, né, algumas funções dentro da gestão pública, nós levamos consigo também esse nosso pensamento. Né? E muitas vezes os gestores públicos começam a fazer muitas coisas não em prol do povo, mas em prol de si mesmo, em prol da sua família. Isso a gente vê dia a dia acontecendo. Então dá só uma coisinha. E a gente tem uma citação que eu gostaria de ler. Inclusive está na minha dissertação, diz assim como nas grandes organizações corporativas, onde a propriedade acionária está normalmente dissociada da administração do negócio, e onde os interesses dos sócios devem ser preservados, no setor público, os interesses da sociedade devem ser protegidos. E ao gestor desses recursos cumpre adotar comportamento estritamente pautado pelo interesse público, cabendo ao controle intervir sempre que houver desvio em relação ao esperado pelos responsáveis finais. Ok? Vai passar. Nós vamos falar um pouquinho dos trabalhos que o TCU tem feito. Né? E nós marcamos um marco assim, de 2009 para cá, os trabalhos que a gente tem realizado na saúde. E aqui envolvendo o Rio Grande do Norte. Esse primeiro acordo aí de 2009 ele fez uma determinação para que houvesse 81 auditorias no país todo. Né? Nós aqui do Rio Grande do Norte, nós fizemos um trabalho na média e alta complexidade, nós fizemos em Mossoró, fizemos em Natal e fizemos em Caicó. Os números dos processos e dos acordos estão aí. Os acordos saíram, a auditoria foi feita em 2010 e os acordos saíram em 2012. Logo em seguida nós tivemos um trabalho que foi feito no Hospital Universitário Nove Lopes, em 2009. Mas esse trabalho ele envolveu 10 hospitais universitários no país todo.
Esse trabalho, se a gente for olhar, ele faz parte da gênese da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSERH. Auxiliado, o TCU vinha trabalhando também em alguns trabalhos da área de pessoal dentro desses hospitais, porque a terceirização dessa parte era muito elevada. Chegou a quase 28 mil, né, terceirizados na área da saúde, somente nos hospitais universitários, que são 46. Então, dentro desse trabalho, o TCU analisou e auditou o hospital de Porto Alegre, o hospital, o HCPA, né? E viu que entre todos os 46 hospitais, o HCPA ele era diferente. Ele era mais produtivo, né? Ele tinha um resultado, uma eficiência, uma eficácia maior. E depois de estudar o HCPA, nós fizemos essa auditoria nos 10 hospitais universitários, tendo como critério, né, e sempre em auditoria nós trabalhamos com critério, tendo como critério o HCPA como modelo. Né? Então, tudo que esses hospitais não tinham era como se fosse uma irregularidade para a gente, apesar de que na auditoria operacional não se trabalha assim nessa irregularidade. E bem interessante colocar é que 9 hospitais foram selecionados pelo TCU com base em todos os nossos sistemas de dados. E um hospital nós deixamos para que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde indicassem. E o hospital que foi indicado foi o Hospital Neófilos. E ele foi indicado pelo Ministério primeiro pela alta tecnologia que o hospital tem em relação aos outros hospitais. Não estou dizendo aqui em nenhum momento que ele é perfeito, que ele está bem avançado, mas entre os 46, e foi o Ministério da Saúde e da Educação que apresentou o hospital para ser como referência. Além disso, uma hotelaria que não deixa a desejar de nenhum hospital privado. Para você ter ideia, aquele complexo de 9 andares, aquele prédio, todas as enfermarias, os leitos são voltados para o mar. Né? E eu já vi assim, um depoimento bem interessante num trabalho que eu tive lá de um paciente, olha, é a primeira vez que eu vejo o mar. Né? É a primeira vez que da minha janela eu posso contemplar o mar. Né? Isso para a saúde faz uma diferença enorme, né? Um efeito psicológico, um efeito visual que muitas pessoas, muitos usuários do SUS não têm. Então esse trabalho ele aconteceu em 2009, o acordo é de 2010, nós fizemos o primeiro monitoramento, a decisão saiu em 2012, vai passar. Logo em seguida nós acabamos de fazer o segundo monitoramento e acabou de sair a decisão do segundo monitoramento, segundo e último monitoramento, porque realmente a gente fazendo um avanço, né, o hospital universitário ele avançou muito, ele saiu de um estágio para um estágio, vamos dizer, assim, em termos de auditoria, em termos do que eu tenho feito de acompanhamento, ele evoluiu bastante, cerca assim, de 40% a 50% de tudo que a gente determinou foi colocado em prática, né? Foi avançado e foi tomado as providências. Esse último monitoramento ele traz uma situação bem difícil em que o Estado vive, e aí a gente vê como o TCU pode interferir também na política pública, como ele pode chegar e fazer diferença. Né? Há um hospital aqui que está citado na decisão, se vocês lerem, o hospital está aí, que pelo menos desde 2002 que não deveria prestar nenhum serviço ao Sistema Único de Saúde SUS, porque não tem a regularidade fiscal. Mas é o único hospital em que faz transplante de medula óssea. E aí a preocupação tanto do auditor, da equipe de auditoria, como com a entidade que passa por essa dificuldade de não conseguir se regularizar, como também olhando, né, os usuários do Sistema Único de Saúde SUS que precisam e necessitam de um tratamento desse. E como são frágeis quando eles estão passando por essa dificuldade, nós arquitetamos uma forma de não cortar, né? A primeira coisa assim que o município e o Estado disse, não, a gente pode atender a decisão do TCU de tirá-lo porque ele está irregular, e nós podemos fazer com que os pacientes vão ser atendidos em outro domicílio, em outro estado. A gente pensa em uma pessoa fragilizada, né? Bem fragilizada, né? Porque ao chegar a necessidade de um transplante,
é porque já está numa fase muito avançada e não conseguir no seu estado, ter que se deslocar, ter que viajar para fazer o seu tratamento, né? Então, assim, vem muita sensibilidade nessa parte da auditoria, de nós que fazemos, né, a auditoria, como também de quem faz a saúde, de enxergar o usuário SUS, né, e das suas dificuldades. Então, nós pensamos numa estratégia de traçar um plano, né? Por que não fazer um plano de ação e dentro desse plano de ação, a médio ou a longo prazo, né, ou esse hospital se regulariza, ou ele dá vez para que outro possa fazer o que o sistema tem que oferecer para a população. Então, nesse pensar, né, nós juntamos município, estado e o hospital, o Nove Lopes. Tivemos no Natal Hospital Center, o trabalho que eles fazem é brilhante, pena que realmente eles não estão regular, né? E a administração pública é pautada por seguir as normas. Nós não podemos contratar com quem não está de forma regular. E aí, o desenho do sistema diz: tudo, em primeiro lugar, deve ser ofertado ao sistema público, aos hospitais públicos. A parte privada, ela pode participar do sistema, pode e deve participar do sistema, mas de forma complementar aquilo que o público não consegue fazer. Tá? Então, nessa visão, nós ofertamos ao Hospital Nove Lopes, que é o único hospital que poderia pegar essa atividade, essa ação de serviço de saúde, e nós sentamos numa mesa e traçamos mais ou menos o tempo e as necessidades que eles precisam para fazer e abarcar essa nova serviço, né? Isso tudo parte dessa decisão, que ela é bem recente, ela é do dia 28/4 agora de 2015, e o hospital vai apresentar as suas necessidades. A Secretaria Municipal de Saúde com a do Estado vão sentar para ver o prazo e como fazer esse plano de ação. Mas aí a gente vê que a auditoria pode interferir também na política. Mais para frente, só um pouquinho. No Hospital Universitário também nós fizemos um trabalho de controle interno, né? Aplicamos a metodologia COSO em licitações e contratos. Esse trabalho foi feito, se vocês lembrarem um pouco, mais ou menos em 2012, houve aquelas reportagens do Fantástico em que o repórter com a câmera se passou por um comprador de um grande hospital, né, público, e ele estava comprando, né, medicamentos, serviços, e tinha todo aquele jogo, né, que aparecia bem as empresas corrompendo e tentando corromper, né, o sistema de comprar. E o tribunal adotou como estratégia para dar uma resposta à população de que estava fazendo um trabalho de coibir isso aí, esse trabalho, né? Foram vários hospitais que foram feitos ao mesmo tempo e nós fizemos aqui no Hospital Nove Lopes. O acordo está aí, é o 1612 de 2013. Em 2013 nós fizemos um grande trabalho, inclusive nesse grande trabalho que é a auditoria que a gente chamou de diagnosticar os problemas de saúde do Rio Grande do Norte. Nós tivemos a participação da doutora Iara, nós tivemos a participação de Anne, de Monteiro, né, de Nascimento, tinha mais um colega do TCE, que não me recordo agora o nome. Mas nós aplicamos uma técnica de árvore de problema. Nessa árvore de problema nós chegamos a entrevistar cerca de 57 pessoas, né, envolvidas com saúde, que trabalham com saúde, tanto da parte de execução, da parte de controle, como da parte de especialistas na área. Nós trabalhamos gestão, a gestão em si, a gestão estadual, nós trabalhamos a atenção básica, nós trabalhamos a média e alta complexidade e a assistência farmacêutica. Então ficamos nesses 4 blocos e apresentamos e listamos os principais problemas detectados nesse trabalho. Esse trabalho serve de referência para uma série de auditorias que nós traçamos ali, para que elas acontecessem. Logo em seguida, o TCU fez um relatório sistemático de fiscalização da saúde, onde serviu de base para analisar as contas do governo federal, na gestão 2013. E aqui no estado nós fizemos no Hospital Alfredo Gugel, no Giseudo Trigueiro, no Rui Pereira e no Santa Catarina. Os 4 hospitais foram visitados e aplicados a técnica da própria auditoria. Em 2014 nós fizemos o Mais Médico,
né, essa auditoria. Nós fizemos já no modelo de fazer tanto o Rio Grande do Norte como Pernambuco. 14 estados foram avaliados, o programa Mais Médico. A auditoria levou bastante tempo depois da execução e da consolidação das informações para que estivesse um julgamento, exatamente porque era um ano político, um ano em que a candidata estava se propondo se reeleger ou propondo uma nova campanha, e o tribunal achou por bem não divulgar, né, o programa de auditoria do Mais Médico, porque podia influenciar a população na sua decisão. O programa aqui no Rio Grande do Norte nós já fizemos nós pensamos e desenhamos o nosso papel. A auditoria foi feita em Brasília, toda a sua concepção, né, e todo o seu trabalho, e nós entramos apenas para aplicar as técnicas. Mas mesmo na aplicação das técnicas, nós tentamos utilizar o que a legislação diz. Então, traçamos de visitar pelo menos um município de cada região. Como o Rio Grande do Norte tem 8 regiões, nós fomos a 8 municípios. Na auditoria necessitava apenas de visitar 2 municípios por estado. Mas assim, pensar em saúde, se a legislação diz que eu tenho que trabalhar com região de saúde, eu também tenho que trabalhar com auditoria com região de saúde. Eu preciso saber a diferença que existe nessas regiões de saúde, como auditor dessa área de saúde. E aí fizemos em São Miguel do Gostoso, Extremóis, Currais Novos, Vila Flor, Pau dos Ferros, Apodi, Fernando Pedrosa e São José do Campestre. Ok? Passar. A auditoria do Mais Médico, junto com ela, o que noticiou, o que causou polêmica, né, foi a contratação dos cubanos, né, toda a forma de pagamento que esses cubanos tinham de forma diferenciada. Então o tribunal também analisou esse contrato que foi feito com a OPAS. Através desse processo que está aí, essa representação, né, já existe um acordo, né, uma decisão que determina que não realize novos desembolsos para a OPAS, né. O Ministério Público, junto ao TCU, também já emitiu um novo parecer dentro desse processo. Nós estamos à vias de ter um novo acordo sobre isso. Pode passar. Fizemos também a assistência farmacêutica, também no modelo, e também vindo da proposta inicial que nós fizemos no diagnóstico da saúde. Nós fizemos em 2014, né? Nós fizemos na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Aqui nós fizemos em Caicó, Açu, Mossoró e Pau dos Ferros, né? E o acordo é esse 2644 de 2014, e o da Paraíba é o seguinte. É interessante a gente ver que lá naquele do diagnóstico, a gente vê que o Rio Grande do Norte, o sistema de saúde SUS implantado no Rio Grande do Norte, ele tem distorção desde a sua origem. Para vocês terem uma ideia, assim, passando rápido, Pau dos Ferros, o município de Pau dos Ferros, ele conseguiu se credenciar junto ao Sistema Único de Saúde SUS antes do Estado. Então, por um bom momento de tempo, por um lapso de tempo, o município de Pau dos Ferros ficou fazendo toda a função que o Estado deveria fazer. Como também todo o recurso passava para Pau dos Ferros. Daí vem uma série de distorções de lá para cá, né? Como o desenho, como o Anne pincelou um pouquinho e falou que são muitas regiões. Nós temos 8 regiões. E quantas dessas regiões dão resultado? A gente viu o fluxo que ela fez, a gente vê que Natal corre tudo para Natal. E aí o que ela colocou, e bem colocou, né, sufoca Natal, né, faz com que Natal não consiga produzir. Quando a gente olha a saúde do Natal, parece que nós não avançamos, porque estamos sobrecarregados. Pelo menos 6 regiões estão lançando pessoas na ambulancioterapia, né? Trazendo todos os dias, né? Fazendo com que os municípios lancem seus enfermos aqui em Natal ou em Mossoró. Isso faz uma diferença grande, faz uma distorção enorme dentro do sistema.
Mais à frente nós estamos com um processo de pagamento de medicamentos realizado na CESAP nesse ano de 2014 e agora em 2015 nós já estamos na fase de citação. Envolve um valor enorme, né, de medicamentos. Todo medicamento vendido para qualquer órgão público, ele tem um desconto, tanto de CMS como de CAP, né? É uma sigla utilizada que faz com que o medicamento fique mais barato. Então qualquer entidade pública que vai comprar um medicamento, ele compra por um valor menor. Só que foi detectado nesse processo que diversos medicamentos, diversos procedimentos licitatórios ignoraram totalmente a legislação, chegando a comprar medicamentos ao preço que o consumidor, como nós, poderíamos chegar na farmácia e comprar. Não usufruiu do desconto. E nesse processo está sendo feita a investigação de quem levou essa fatia de recurso, né? Com quem está essa fatia de recurso e repor o sistema essa fatia de recurso. Vai passando. Há 2 auditorias em curso. Uma auditoria, a primeira auditoria acontecendo na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Ela tem um objetivo, ela está sendo realizada, iniciou no dia 11 de maio e vai até o dia 3 de julho. Ela tem o objetivo de avaliar a eficácia das ações da empresa voltada para a melhoria da gestão e da infraestrutura dos hospitais universitários, bem como para a substituição dos trabalhadores terceirizados, que a criação da EBSERC, a gente vê na sua gênese, esse era o foco. Precisávamos fazer concurso para que as pessoas que entrassem nesses hospitais universitários, eles fossem concursados conforme a legislação manda. Mas da forma como estava ligado às universidades e na gestão das universidades, nós não conseguiríamos as vagas. E a EBSERC veio e fez os concursos, né, e colocou as pessoas. E aí o tribunal está fazendo a primeira auditoria dentro dessa empresa e verificando. Aqui no Rio Grande do Norte, eles estiveram no dia 18 e 19, é uma equipe de Brasília. Eles estiveram no Hospital Manfred Lopes, na maternidade, e no Hospital Ana Bezerra. Tá? A outra auditoria que já iniciou, e assim, acho que 2 quintas-feiras passadas nós tivemos lá na judicialização, na quinta judiciária, na Justiça Federal, tivemos o doutor Iara apresentou um trabalho sobre judicialização, também a doutora Gisele, e mais o advogado doutor Ivanildo. E o tribunal também pensou, né, e já estruturou e iniciou uma grande auditoria sobre judicialização. A judicialização atrapalha, né, todo um critério de orçamento e de planejamento de qualquer secretaria, né, ou de qualquer entidade hospitalar, mas também vê a forma de que o cidadão usuário do SUS exija o seu direito de ter, né, uma saúde integral, uma saúde de qualidade, igual eu teria em Natal, em São Paulo, ou em qualquer lugar que o SUS funcione. Nós entramos nessa auditoria, né, nós vamos entrar na fase de execução, o Rio Grande do Norte vai entrar, nós devemos entrar mais ou menos em agosto dentro dessa auditoria, né. A parte de planejamento e foco, ela também é a nível nacional, vai envolver vários estados e o pensamento, o desenho todo da auditoria é com foco de Brasília. E aí o último slide é o da nossa sede aqui na Rui Barbosa, tá? Nós colocamos à disposição, gostamos dessa área, né? Eu me empolgo com essa área. Por diversas vezes o tribunal renegou essa área, pelo menos como linha-chefe, e a gente diz, eu quero continuar com saúde, mesmo que ninguém queira, porque trabalhar com saúde é isso, né? Eu tenho vários amigos com perfil ótimo, conhecedor do sistema SUS, mas eu não quero entrar em hospital, eu prefiro ir fazer uma fiscalização na área de turismo, olhar essas praias belíssimas que o estado do Rio Grande do Norte tem. Ou eu quero trabalhar, né, com a merenda escolar, que eu quero ver o que as crianças comem. Ou eu quero olhar tantas políticas públicas que existem, que são bem mais agradáveis do que saúde, né,
Quem quer entrar e ver, como eu já fiz várias auditorias, que sempre que a gente entra nos hospitais, nós somos acompanhados por um auditor médico ou por alguém da área de medicina, porque muitas vezes a gente tem que olhar procedimentos médicos e exige que eles estejam com a gente. Que eu vejo o próprio auditor médico desmaiando, né, porque vê situações chocantes, vê doido ou pessoa que perdeu um pouco a sua memória, totalmente nua, se banhando, assim, desculpa a expressão, mas se melando naquilo que ela faz, né, colocando o seu vestido como um turbante e aí dançando, e você tem até medo de chegar próximo, né, e aí você pode fazer outros trabalhos. Mas assim, é preciso que a gente faça o trabalho, é gratificante, né? A gente se sente bem também, a gente se sente ajudando a saúde de alguma forma. São poucos ainda os trabalhos de auditoria, nós trabalhamos com, além dessa área, nós trabalhamos com todas as outras áreas, né? Nós não temos específico, eu não sou dedicado específico a isso aqui, né? Eu pedi ao tribunal pelo menos um dia por semana a me dedicar à saúde, eu não consigo isso, né? Então você tem muita tarefa para fazer, você é muito bom em várias áreas, eu tento lhe usar em tudo. Mas é difícil. É difícil acompanhar uma política que se modifica a cada dia, a cada hora, né? É uma enxurrada de normativos, de portarias que a todo momento estão modificando. E como acompanhar uma política dessa se você não acompanha a legislação? Eu deixo aqui meu apelo a vocês que possam se envolver com saúde, é uma coisa empolgante, está assim no sangue. A gente faz porque gosta, porque vê uma área muito precária e uma área que você pode ajudar. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu acho que a fala de Sérgio foi muito rica, né, com esses exemplos que ele trouxe, reforçando aquela nossa ideia de que o controle externo, nas suas diferentes esferas, pode atuar diretamente no aperfeiçoamento do sistema único de saúde. E nessa parte final eu balancei muita cabeça, porque realmente visitar o hospital psiquiátrico, eu já visitei, já presenciei colegas passando mal. Monteiro, tudo bem? Eu não podia deixar de falar, né? Só para descontrair. E realmente, assim, a gente está brincando, mas é algo muito sério, né? A gente se expõe a situações que não são do nosso cotidiano e que a gente tem que olhar de uma maneira diferenciada para cumprir com o nosso dever. Então, eu acho que foi muito importante essa colocação, porque traz também o desafio a que todos comprem essa ideia e participem. Só pegando a deixa aqui dela, né? Quando eu comecei esse tipo de trabalho, e que eu ia aos hospitais, né, eu tinha um ritual enorme quando chegava em casa. Primeiro, eu entrava pela área de serviço, eu pegava um saco e toda a minha roupa, inclusive o sapato, era colocado dentro do saco e levado para a lavanderia, né? Porque eu me sentia sujo, eu me sentia contaminado, eu me sentia isso. Hoje eu entro no hospital, eu deito numa cama com sangue, com sem sangue, né? Isso passa. E às vezes a gente perde até a noção, o controle do cuidado como a gente deve ter ao entrar num lugar que pode ser contaminado, né? Mas é isso faz uma diferença enorme, né? Envolver-se e trabalhar com alguma coisa.